É um privilégio podermos estar aqui com vocês, aqui nessa igreja maravilhosa, amável, calorosa. Eu agradeço o convite que nos foi estendido e estamos sendo tratados como rei e rainha, viu? Graças a Deus. Louvamos a Deus pela presença de todos aqui. Essa igreja linda está lotada e quero que pela graça de Deus ela permaneça lotada a semana toda. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil para ninguém, mas Jesus está passando por aqui essa semana, porque Deus me mandou. Eu não sou Jesus, mas eu sou o enviado dele, e ele tem uma mensagem especial para você. Deus tem bênçãos especiais para você. Eu quero que você escreva num papelzinho os pedidos que você tem, pedidos de saúde, de conversões, pedidos sobre a família, pedidos por emprego, pedidos, enfim, os mais variados possíveis. Faça uma listinha para que você coloque dentro da sua Bíblia, e cada noite, no momento da oração, que a minha esposa vai fazer esse momento da oração todas as noites, vai contar uma história, uma experiência dela, milagres que Deus fez na vida dela, a nossa, sobre a oração. Ela participa todas as noites nesse momento do jardim da oração. E você então vai pegar essa listinha de pedido, colocar na sua mão e colocar nas mãos de Deus. E aí guarda na Bíblia. E você vai ter o privilégio de ir riscando cada um dos pedidos como sendo respondido, atendido pelo meu Pai Celestial. Deus vai fazer esses milagres na tua vida. Eu quero, antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus, orar com vocês uma vez mais. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, estamos aqui na tua presença, nesta igreja calorosa, amável de Toronto. Queremos invocar a presença do Espírito Santo conosco, louvando-te porque temos tantos irmãos, irmãs e amigos e amigas que estão reunidos aqui neste momento. Que o Espírito Santo opere na mente, na vida de cada um. E que o Senhor tire glória para o teu nome da palavra que será pregada. E também, Pai, responda os anseios que estão em cada coração. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Hoje é dia 22 de outubro. Coincidência ou não, hoje é 22 de outubro. E estamos iniciando esta semana de oração no dia do aniversário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque hoje é o dia em que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. São mais de 42 mil igrejas cristãs, irmãos. Eu fico pensando, não precisaria uma mais? Já existem 42 mil igrejas cristãs. Por que Deus precisaria uma a mais? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja a mais? Deus precisaria disso? Eu creio que não. Então Deus não precisaria de uma igreja a mais. Então a Igreja Adventista não é uma igreja a mais. Se você pensar que a Igreja Adventista é uma igreja a mais entre todas as 42 mil, então você está errado. Ela não é uma igreja a mais. Ela é um movimento profético mundial, sem igual, sem comparação. Não tem como comparar, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que nenhuma igreja outra cristã, mas queridos, Deus tem algo especial com este movimento profético, que Ele fez nascer, foi nascido pela vontade de Deus e dentro do calendário divino. O calendário divino marcou 22 de outubro de 1844, exatamente no final dos 2.300 anos, a maior profecia da Bíblia, de Daniel capítulo 8, verso 14, marcou para esta data o surgimento na terra de um movimento, o último movimento profético do mundo, nesta última geração do mundo, que prepararia um povo para a volta de Jesus. É uma missão especial, uma mensagem especial, diferente de todas as outras mensagens. Por mais que Satanás esteja tentando para tornar a Igreja Adventista como todas as outras, ou seja, iguais às outras, com a mesma mensagem, falando somente de graça, de perdão, de paz e de amor,
Mas a igreja adventista não nasceu para pregar aquilo que todos já estavam pregando. A igreja adventista nasceu para pregar uma mensagem esquecida, pisada, abandonada e exaltar a lei de Deus diante do mundo e pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 4, vamos ler os versos 20 a 22. Josué capítulo 4 e os versos 20 a 22. Tendo achado, nós vamos ler capítulo 4 de Josué, versos 20 a 22. Aqui lemos: E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Queridos, pedras memoriais. Deus é assim. Deus não é aquele que gosta de apagar o passado. Não. O passado ruim nosso, ele apaga e lança os nossos pecados na profundeza do mar. Mas a história do povo de Deus na terra, a forma como Deus guiou o seu povo até aqui, não é para ser esquecido. Essas pedras não eram meras pedras antigas. Cada uma delas tinha uma história. Estas 12 pedras, significado especial, pedras memoriais, cheias de lembrança, cheias de história, de significado. Fisicamente poderiam ser bem parecidas com as dezenas e milhares de pedras espalhadas nos montes da Palestina. Entretanto, aquelas 12 pedras apontavam para algo. Elas relembravam a direção de Deus na experiência de Israel. Uma história que deveria ser contada e recontada pelos pais aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos, para que todos soubessem de onde vieram e quem é o Deus a quem servimos. A festa das cabanas era realizada do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, ano após ano. Do dia 15 ao dia 22 tinha a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel deixava de morar dentro das suas casas e construíam no dia 15, subiam nos montes no dia 15, colhiam ramos, galhos de árvores e palmeiras, e então eles construíam cabanas para que morassem nessas cabanas durante a semana toda, dormindo. Criança gosta disso, não é, irmãos? Quando você arma uma tenda, uma barraca no seu quintal, e você vai dormir com eles lá, com a luz do lampião, isso para eles isso é inesquecível. E Deus fez isso. Uma semana no ano, vocês vão deixar de dormir dentro de casa e vão construir barracas fora. Barracas com ramos e galhos de árvores. E vocês vão dormir essas 7 noites. E vocês vão gastar esta semana toda para contar as histórias de como o Deus de Israel operou os milagres. Como passaram em seco o rio Jordão, como passaram em seco o Mar Vermelho, como foram libertados por Deus das pragas do Egito, como Deus fez cair o maná dia após dia, não na sexta-feira caía em dobro, mas não no sábado não existia o maná, como beberam água da rocha. Então eles contavam e recontavam essas histórias, e aquelas 12 pedras estavam lembrando toda esta história divina, de milagres, de maravilhas operadas por Deus. Sabem, queridos, como igreja adventista do 7º dia, nós podemos estar enfrentando hoje, mais do que em qualquer outra época, uma crise de identidade. Nossas crianças, nossos jovens já não sabem mais quem somos. Por isso muitos estão deixando a igreja. Não há razão, eles dizem, não há razão para eu ser parte dessa igreja, sendo que tem tantas outras mais bonitas, mais bem estruturadas. Enfim, por que ser dessa e não ser daquela? Eles não conhecem a história. Eles não sabem de onde viemos. E por que a igreja adventista existe no mundo. Se nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos tudo. Perdemos tudo.
Desaparece a razão da existência da Igreja Adventista. Uma nova geração adventista que já não se lembra de como tudo começou. The One Project. Gravem bem isso aí, The One Project, que está sendo implantado no mundo todo, visa apagar nossa identidade. Nada de profecias, nada de reforma da saúde. Nos tornarmos como igreja adventista uma igreja parecida com todas as outras, diminuindo todas as diferenças, com a intenção de facilitar as pessoas para que venham para a igreja adventista. Não virão para a igreja adventista. Não virão. Tem outras muito mais bonitas e poderosas. A igreja adventista só atrai pessoas porque ela tem uma particularidade que Deus deu. Ela é profética. Ela é profética. É por isso que nós nascemos de um grupinho pequenininho de irmãos nossos, lá em 1844, pessoas pobres, pessoas em pequeno número, mas se tornou num movimento mundial, irmãos, com 18 milhões de membros, já passou de 18 milhões de membros em mais de 200 países. Não é porque nós somos iguais a todos, não. Nós temos uma particularidade. Somos um movimento profético. Nós não precisamos nos envergonhar, e sim nos alegrar, porque Deus tem registrado na Bíblia por que nasceu a Igreja Adventista. Por que a Igreja Adventista nasceu de um desapontamento? O cristianismo nasceu de um desapontamento, que representou a morte de Jesus na cruz. Foi dali que nasceu o cristianismo. Do desapontamento e da decepção da morte de Jesus na cruz, quando todos esperavam que ele fosse o rei de Israel. Mas dali nasceu o cristianismo. E a Igreja Adventista nasceu de um desapontamento. 22 de outubro de 1844, quando todos pensavam que seria a volta de Jesus. Eu já fui várias vezes com a minha esposa lá na Rocha da Ascensão. 4, 5, 6, não sei quantas vezes já fui lá. Já realizamos a Santa Ceia ali em cima na Rocha da Ascensão, onde ali estavam os irmãos do lado da capelinha de Guilherme Miller, na fazenda de Guilherme Miller. E queridos, é uma emoção quando pensamos naqueles irmãos a noite toda esperando a volta de Jesus. E passou o 22 de outubro e Jesus não veio. Queridos, a decepção pela qual eles passaram estava profetizada na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Será que Deus deixa que você passe por decepções? Será que Deus deixa que seu carro 0 quilômetro e que você tenha um carinho todo especial seja arriscado, amassado, batido? Você pode pensar, não, Deus não vai permitir isso. Vai permitir. Será que Deus pode deixar você ter um câncer? E você pode pensar, não, Deus não vai permitir isso. Vai. Permitiu a minha esposa de ter um câncer. Deus não impede você de ter um câncer. Mas Ele faz com que você saia do câncer mais forte do que antes. Amém. Como a minha esposa saiu do câncer mais forte do que nunca. Amém. Ela tinha medo de tudo e agora não tem medo de nada. Queridos, Deus permite sim o desapontamento, mas não para destruir, mas para fortalecer, para que você tenha resistência, determinação, garra. E assim que nasceu a Igreja Adventista, de um desapontamento milerita, dos adventistas mileritas. E este desapontamento já foi profetizado na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 10. Abra a sua Bíblia. Aqui nós temos. Vamos ler aqui em Apocalipse 10. Vocês vão ver aqui um livrinho aberto. Vamos ler o capítulo 10, verso 1 em diante. Esse anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, então lendo comigo aí o verso 1, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Este anjo não era anjo, era Jesus. Jesus é mencionado na Bíblia muitas vezes como anjo, mas ele não é anjo. É uma maneira da Bíblia se referir a ele como sendo o anjo do concerto, o anjo do Senhor. Queridos, este ser poderoso que tinha o sol
brilhando, o seu rosto brilhando como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E o verso 2 diz que ele tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé sobre o mar, e outro esquerdo sobre a terra, mostrando a sua soberania sobre o mundo. Eu sou Deus. Eu tenho domínio sobre o mar e tenho domínio sobre a terra. Ele é soberano, Jesus é soberano, o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o vencedor. E ele tem um livrinho segurando na sua mão, irmãos. Mas o livrinho está aberto, mas nem sempre esteve aberto. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, esse livrinho foi uma vez selado e fechado, e só seria aberto no tempo do fim. E nós estamos falando do mesmo livro. Capítulo 12 de Daniel. Nós lemos aqui, capítulo 12, o verso 3 e 4. Capítulo 12, verso 3 e 4. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como a estrela, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras, e sela este livro. Existe na Bíblia um livro selado e fechado, no Antigo Testamento. E não é outro senão esta porção do livro de Daniel que falava sobre o tempo do fim. A porção do livro de Daniel que não falava sobre o tempo do fim não foi selada. Mas a porção que falava das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, da data de 1844, essa porção do livro que falava sobre o juízo celestial no tempo do fim, esta porção foi selada. E Daniel não entendeu. E não foi entendido antes de chegar o tempo do fim. Mas finalmente chegou o tempo do fim, irmãos. 1798, todos os teólogos adventistas entendem que 1798 foi o início do tempo do fim. Já estamos no tempo do fim há muito tempo, irmãos. É bom que tenhamos consciência que nós estamos no fim do tempo do fim. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. Não há tempo para brincar, não há tempo para investir na terra, tem que investir no céu. Não há tempo para fazer programas ou projetos a longo prazo, irmãos. Nossos projetos precisam ser a curto prazo, máximo médio prazo, porque não temos mais tempo para projetos a longo prazo. Jesus virá, porque nós estamos há muito tempo no tempo do fim. Desde 1798, diz aqui o verso 4, capítulo 12, verso 4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência que se multiplicou, irmãos, não é somente telefone, iPhone, iPod, aviões, televisão, internet, não. A ciência que mais se multiplicou foi a ciência da compreensão profética. A ciência profética. Os livros proféticos foram abertos, foram entendidos. O conhecimento profético se multiplicou no tempo do fim. Porque o livro selado foi o quê? Aberto. Por isso que lá, queridos, em Apocalipse, voltando para Apocalipse capítulo 10, você vai encontrar o livrinho na mão de Jesus, um livrinho aberto. Porque não é um livro mais cerrado, fechado, selado, mas um livro aberto. Vamos voltar a ler Apocalipse capítulo 10. Aqui nós lemos. Abra sua Bíblia. Verso 3. Capítulo 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Não vamos pregar sobre os 7 trovões, esse é outro sermão. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O livrinho está aberto, que é a porção do livro de Daniel. Mas a mensagem dos 7 trovões foi selada. E o anjo, verso 5, e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há,
e a terra e o que nela há, e o mar e os que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz, não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então é na voz do sétimo anjo, da sétima trombeta, que o segredo de Deus é dado a conhecer. E agora diz o verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que é Jesus, não é? Que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Queridos, aqui está a decepção do povo adventista milerita, predita na palavra de Deus. Porque a esperança da voz de Jesus era doce como mel. Eles estavam esperando ver os seus entes queridos que tinham morrido. Eles nem colheram a seara. Muitos tinham batatas para colher, tinham cereais para colher. Não colheram porque Jesus estava voltando. Não colheram. Queridos, e Jesus não veio. E agora eles não tinham o que comer. E agora eles tinham o escárnio da população. Todos escarnecendo deles. Perguntando, vocês não foram para o céu? Não vão subir mais para o céu? Queridos, foi muito triste o sofrimento dos nossos irmãos. Tiago White, um jovem pregador naquele tempo, ele era novinho naquele tempo, Tiago White. Ele escreveu dizendo, o desapontamento com a passagem do tempo foi amargo. Crentes fiéis haviam deixado tudo por Cristo e compartilhado sua esperança como nunca antes. O amor de Jesus enchia cada alma. E com desejo inexprimível oravam, vem Senhor Jesus, vem logo. Mas ele não veio. E voltar então para os cuidados e perplexidades da vida, diante de toda a zombaria, de todos os insultos dos descrentes que escarneciam como nunca antes, era uma prova terrível de fé e perseverança. Palavras de Tiago White. A abertura do livrinho de Daniel foi verdadeiramente doce na boca, mas foi amargo no ventre. Mas os decepcionados crentes adventistas, Jesus tinha uma mensagem de esperança e uma missão e um desafio para aquele povo decepcionado, provado. E a missão de Deus está no capítulo 10, verso 11. Deus levantou o rosto deles, Deus levantou a cabeça deles, disse, olhem para frente e para cima, porque agora eu vou dar a missão de vocês na terra. Vocês têm uma missão. Vocês passaram pelo desapontamento. Houve um engano. Não era a volta de Jesus. Era o início do juízo celestial. Quando Jesus Cristo, no Santíssimo do Santuário Celestial, iniciou o juízo celestial. O tribunal de Cristo. Mas eu tenho uma missão para vocês na terra. Qual é a missão? Leiam comigo, capítulo 10, verso 11. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Importa que profetizes outra vez. Importa que profetizes outra vez. O movimento adventista nasceu com a missão profética. Importa que profetizes outra vez. Só que agora, em 2016, agora a igreja está esquecendo as profecias. Ora, a missão foi, importa que profetizes outra vez. Vocês nasceram de uma profecia de 2.300 anos, mas eu tenho mais profecias para serem pregadas, mais profecias que vão se cumprir. Importa que profetizes outra vez. A quem? A muitos povos, nações, línguas e reis, ao mundo. Por isso a igreja chegou em mais de 200 países do mundo. Porque nós temos uma visão profética, uma missão profética. Agora, pregar o quê? O senhor quer que eu pregue? Profetize outra vez. O senhor está falando, mas profetizar o quê? Então, no capítulo 11, verso 1 e 2, Deus diz,
o que pregar. Que mensagem dar ao mundo? Não é qualquer mensagem, irmãos. Qualquer mensagem, qualquer um pode dar. Mas a mensagem profética, só quem é do movimento profético. Quem tem visão profética, quem tem compreensão profética, pode dar essa mensagem. E a mensagem está no capítulo 11, verso 1 e 2. O que diz aí no capítulo 11, verso 1 e 2? E foi-me dada uma cana semelhante. Lembre-se que é continuação, irmãos. É continuação. Do importa que profetizes outra vez. E agora, veja o que você deve profetizar. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, o mesmo anjo, do capítulo 10, verso 1, é Jesus. E disse, levanta-te e mede o templo de Deus. A mensagem que Deus deu para o movimento profético adventista pregar é a mensagem do templo de Deus. Porque o templo da terra já tinha passado. No ano de 70, o santuário da terra foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Mas, queridos, em 1844, quando Deus fez nascer o movimento adventista, o maior movimento criacionista do mundo, que nasceu um pouquinho antes do maior movimento evolucionista do mundo. 1859, o maior movimento evolucionista do mundo, com Charles Darwin. 1844, o maior movimento criacionista do mundo, o Adventismo. Queridos, Deus disse, eu tenho uma mensagem para vocês. Meçam o templo de Deus. Ou seja, estudem o templo de Deus. O foco de vocês é o templo celestial, o santuário original, construído por Deus. Aquele santuário da terra foi somente o que? Uma cópia, passageira, ilustrativa. Mas agora é o santuário de Deus, onde Cristo exerce o seu ministério. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe fora o quê? Deixe o átrio que está fora do templo e não o meças. Deus pediu para que o seu povo pregue que no céu existe o lugar santo e o santíssimo, o templo de Deus. Mas no céu não tem o pátio. Assim como na terra tinha o lugar santo e o santíssimo, tinha o pátio, mas no santuário do céu tem o santo e o santíssimo. Mas Deus disse, deixa fora o pátio, não o meças. Porque eu dei o pátio para que as nações andem sobre ele. Onde está o pátio do santuário celestial? O planeta Terra. O que é que existia no pátio do santuário da terra? No santuário da terra, no pátio, existia o que? O altar de sacrifício, onde morria o cordeiro. O cordeiro não morreria no céu, o cordeiro morreria na terra, porque morreria no pátio. O Monte do Calvário é o altar de sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. É o Monte do Calvário. Pastor, e a pia? A pia é o tanque batismal. Quem passa pelo Calvário, o próximo passo é o quê? Aquele que crer e for batizado entrará na família de Deus. E eu intercederei por ele diante do meu Pai. Então o nome dele entra para o lugar santo, onde Jesus intercede por você. Queridos, essa é a mensagem de Deus. Deixe fora o átrio. Porque aqui diz o verso 2, deixe o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O pátio está onde estão as nações, onde estão os gentios. Nós vivemos no pátio do santuário celestial. Lá está o Monte do Calvário, onde Jesus Cristo derramou sangue por você. Quando nós abraçamos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, nós entramos para a família de Deus e Jesus Cristo se torna o nosso intercessor, nosso advogado, nosso juiz, aquele que deu a vida por nós e aquele que nos julgará, mantendo o nosso nome no livro da vida. Queridos, no capítulo 14, versos 6 a 12, capítulo 14, versos 6 a 12, é uma ampliação da missão que Deus deu para os adventistas. A ampliação da mensagem, o leque se abre. Capítulo 14, versos 6 a 12. Aqui nós temos. Essa é a mensagem. Não é para qualquer um pregar. É para o remanescente pregar. Nem todos da igreja adventista amam as profecias. Nem todos da igreja adventista pregam as 3 mensagens angélicas. Mas existe um remanescente dentro da igreja remanescente.
e que não vai sair da igreja remanescente. Isso é que é importante entender. Porque muitas pessoas pensam que o remanescente fiel e verdadeiro vai deixar a igreja. Não, irmãos, não sai. Quem sai é o joio. O trigo fica. Não confundam. O remanescente fiel fica dentro da igreja. Mas não é bem visto, mas fica. Mas ele é perseguido, mas fica. Elias não deixou o povo de Israel, irmãos. Os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal não deixaram o povo de Israel. Eles ficaram, faziam parte do povo de Israel. Perseguidos, caçados, viviam fugitivos na terra. Mas não abandonaram o povo de Israel. Vamos abandonar a igreja remanescente, a igreja adventista, para ir para onde? Para onde? Quando Jesus perguntou para Pedro e para os discípulos, vocês também não vão me abandonar? Todos estão abandonando. O que eles disseram? A quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou sair da igreja adventista? Não. Não tem para onde ir, irmãos. Ou é aqui, ou é aqui. Porque a última igreja é a 7ª. Não tem 8ª, irmãos. Não tem 8ª, 9ª igreja. É a 7ª. É o povo do juízo. É aqui a nossa missão. Mas a igreja é morna. Mas é aqui a nossa missão. Não é 100% morna, irmãos. Não é 100% morna. Existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Existem 7.000 que não bebem o vinho de Babilônia. Existem. E você é convidado para ser um deles. Queridos, as 3 mensagens angélicas foram dadas por Jesus, escritas por Jesus, para serem pregadas pelo movimento adventista profético. Estão aqui no capítulo 14, versos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não é um juízo qualquer, irmãos. Não é um juízo celestial para julgar você. Lógico que eu e você seremos julgados nesse juízo, mas o juízo não foi montado por sua causa. O juízo celestial foi montado por causa de Deus, o Pai, ou acusado por Satanás, e que precisava ser defendido pelo Filho. O Filho defendeu o Pai no céu e expulsou Satanás, o acusador. E agora marcou um tribunal celestial, um tribunal cósmico, irmãos, onde o nome de Deus será reivindicado, o caráter de Deus será reivindicado diante do universo, neste juízo celestial. E Deus vai ser mostrado como inocente das acusações feitas por Satanás. E Jesus Cristo usa a vida dele e usa a sua vida para defender o Pai no juízo celestial. Por isso diz aqui, irmãos, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, do juízo do nosso Deus. É um privilégio fazer parte do juízo. É um privilégio saber que a minha vida será usada, como a vida de Jó foi usada, para exaltar Deus e a sua lei. A tua vida será usada por Jesus no juízo celestial para mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Satanás diz que a lei de Deus não é santa, não é justa e não é boa. Mas existe um Jó, existe um Daniel, existe um João, existe um Marcos, existe uma Maria. Existem pessoas na terra que fazem parte do remanescente de Deus e que são filhos de Deus e que eles dizem, a lei de Deus é santa, justa e boa. Porque Deus é santo, justo e bom. Isto cala a boca de Satanás no tribunal. Porque Deus não usa argumentos de palavras, Deus usa vidas. Deus usa vidas. Você, meu irmão, foi chamado para ser filho de Deus, para defender o Pai. Não existe outra razão para você viver na terra. É só para defender o Pai. Filhos só vivem em função do Pai. Jesus vivia em função do Pai. O foco de Jesus era o Pai. Sempre o Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, se o Pai não fizer. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele nunca perdeu o foco. Você não pode perder o foco, meu irmão. E aqui diz, segunda mensagem angélica. Aliás, a primeira mensagem ainda do verso 7 diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Está aqui um movimento criacionista, irmãos.
Nós somos criacionistas. Nós cremos na semana da criação em 7 dias literais. E que o sábado é o memorial da criação. Para poder adorar o Deus Criador dos céus e da terra, eu tenho que santificar e respeitar as 24 horas do sábado. São santas ao Senhor. É um testemunho diante de um mundo evolucionista que Deus é o Criador. E o que mais diz a segunda mensagem angélica? E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Todas as igrejas, queridos, que rejeitam a primeira mensagem angélica, são mencionadas na segunda mensagem angélica como igrejas caídas. As pessoas não caem porque pecam. Sabiam? Se você cai porque você pecou, então todos nós somos caídos, porque quem não peca? Não, queridos. Para o pecado existe o perdão. Mas por que as igrejas caem? Quando as igrejas rejeitam o quê? A verdade. Não aceitamos a primeira mensagem angélica do juízo celestial com início em 1844. Não aceitamos a semana da criação. Não aceitamos o sábado como memorial da semana da criação. Não aceitamos Deus como Criador. Então caíram da graça. Caiu Babilônia. Caíram da graça. E então vem a terceira mensagem angélica. Verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A terceira mensagem angélica é uma mensagem pesada contra a besta de Apocalipse 13, irmãos. Não é o nosso assunto de hoje. Poderemos pregar ainda sobre Apocalipse 13, talvez essa semana. Mas a terceira mensagem angélica foca diretamente a besta de Apocalipse 13, do 666, que se levanta contra Deus, querendo ser Deus na terra. Querendo exercer poder para perdoar pecados. Instituindo mandamentos que não são os 10 mandamentos de Deus. Instituindo um dia santo que não é o dia santo de Deus. E vem com um nome bonito chamado Dia da Família. É um nome bonito, irmãos. Mas sendo colocado no primeiro dia da semana, quando Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo, é o sétimo, irmãos. Não é o sexto dia e não é o primeiro dia. A maior igreja do mundo santifica o primeiro dia da semana. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, santifica o quê? O sexto dia da semana. Mas Deus está dizendo: não é o sexto e não é o primeiro, é o sétimo. A mentira sempre está encostada na verdade, irmãos. A mentira sempre está encostada na verdade. Não é longe da verdade, irmãos. Longe da verdade a mentira não teria poder. Mas encostadinha da verdade, a mentira tem poder para enganar. Amém. O sétimo dia está espremido no meio do sexto e do primeiro. E Deus está dizendo: é o sétimo, é o sétimo. Esta é a pedra de toque, irmãos. Este é o selo do Deus vivo. Aleluia. Muitos dizem: vocês são salvos pelo sábado? Não. Sábado não salva ninguém, irmãos. Quem salva é só Jesus. Mas Jesus tem um sinal, porque Ele me compra com o seu sangue e Ele me marca. Jesus me compra com o seu sangue e Ele me marca. E a marca dele é o sábado. Ele marca os salvos. Não é para se salvar, irmãos. É porque foi salvo. Vocês entenderam? Primeiro somos comprados pelo sangue de Jesus. E então marcados pelo selo do Deus vivo. Aleluia. Queridos, George Knight, na meditação matinal de 2015, escreveu: o mais importante fator da rápida e disseminação do milerismo, dos adventistas mileritas, foi seu senso de missão profética e a urgência resultante dessa compreensão. O milerismo, irmãos, cresceu rápido porque era motivado por uma missão profética. Por isso cresceu rápido. Mas cresceu até 1844. Depois de 1844, quando veio a decepção, por que os adventistas do sétimo dia cresceram rápido?
e se tornaram milhões no mundo todo, porque também tinham um senso de missão profética. Surgiram 3 grupos religiosos daquele ano de 1844, daquela decepção. Surgiram 3 grupos religiosos. Os adventistas do sétimo dia não eram os únicos e não eram os maiores. 3 principais ramificações surgiram em 1844. O primeiro era chamado de espiritualizadores. O segundo eram chamados de cristãos do advento. E o terceiro era chamado adventistas do sétimo dia. Surgiram todos de 1844. Por que hoje nós somos 18 milhões e os outros 2 grupos simplesmente sumiram? Sumiram. Tem pouquíssimos espalhados no mundo. George Knight escreveu: desde o início, os adventistas guardadores do sábado não se viam como apenas mais uma denominação. Não éramos somente uma denominação a mais, não. Ao contrário, eles compreendiam que o seu movimento e a sua mensagem era o cumprimento da profecia. Quando você tem certeza de que você está cumprindo a profecia, irmãos, ninguém segura você. Não existe perseguição, não existe barreira, não existe dificuldade. Você avança em nome de Jesus. Ninguém segura, porque é uma missão profética. Você está disposto a morrer pregando. Consideravam-se um povo profético com a mensagem divina dos últimos dias para anunciar a todo mundo antes da colheita da terra. E ele diz ainda, o pastor George Knight, é a perda dessa perspectiva. Presta atenção agora, irmãos. É a perda dessa perspectiva profética que tanto tem ameaçado a relevância e o sentido real do adventismo dos dias atuais. Porque esta nova geração, irmãos, de teólogos que estão saindo e se tornando pastores, eles não entendem nada de profecia. Negam a profecia. Quem está falando? Pastor George Knight. É a perda dessa perspectiva que tanto tem ameaçado a relevância e o sentido real do adventismo dos dias atuais. A falta dessa visão retarda o crescimento da igreja e pode transformar o adventismo de um movimento em um monumento. Monumento é para museu, irmãos. Movimento é para invadir o mundo. Mas monumento é só para museu. E a igreja adventista não pode se tornar um monumento. Um museu do monumento, um museu do monumento do movimento. Não. Isso é o que ele fala aqui na página 366. E ele diz na página 367 da meditação matinal: o adventismo não é apenas mais uma denominação, é um movimento profético. Se somos um movimento profético, nós temos que entender, não de ciência, irmãos. É bom entender de ciência, de matemática, de geografia, enfim, entender muita coisa. Mas o básico é entendermos o quê? Profecia. Se você, como adventista, não entende o básico, você não vai permanecer firme, irmãos. Não vai permanecer firme. Porque sem profecia o povo se corrompe. Apocalipse capítulo 12, 17, irmãos. Abra sua Bíblia. Apocalipse 12, 17. Não é difícil pertencer a qualquer outra igreja, irmãos. Porque são todos irmãos e se tratam todos bem. E você pode sair dessa igreja e ir para outra. Você é bem recebido. Como dizia um rapaz que estava estudando a Bíblia conosco, lá em Connecticut, em Bridgeport. Ele deixou de frequentar a igreja dele, começou a frequentar a igreja adventista. E um dia ele encontrou com o pastor dele, o ex-pastor, no mercado. E o ex-pastor disse: escuta, Léo é o nome dele. Léo, eu não estou vendo mais você na igreja? Ele disse: eu estou frequentando a igreja adventista do sétimo dia. E disse que o pastor fechou a cara. E disse: Léo, você poderia ter ido para qualquer igreja, menos para a igreja adventista do sétimo dia. E o Léo voltou assustado, me encontrou sábado na igreja e disse: pastor, preciso falar com o senhor depois do culto. Pois não. Terminou o sermão, fomos para a salinha pastoral. O que foi, Léo?
Eu quero saber por que as pessoas têm tanta raiva da igreja adventista. Porque o pastor, meu ex-pastor, falou isso. Você poderia ter ido para qualquer igreja, menos para essa. Eu abri então Apocalipse 12, 17, irmãos. Foi esse texto que eu li para ele. Capítulo 12, 17 de Apocalipse diz: e o dragão, todos sabemos que o dragão é Satanás, irou-se contra a mulher. Todos sabemos que a mulher em profecia é a igreja. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não são muitos, irmãos. Se fossem muitos, eu já não estaria aqui dentro dela. Porque se são muitos, não cabem dentro do caminho estreito, certo, irmãos? Para andar no caminho estreito tem que ser pouco. Então não pense que a igreja vai ser a maior igreja do mundo, porque não vai ser, irmãos. É caminho estreito. É um resto da sua semente. É o que permaneceu fiel. E aqui dá as características desta igreja: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu disse: Léo, é por isso. Satanás está irado não com aqueles que guardam os mandamentos dos homens. Ele está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque ele já foi expulso do céu porque ele falou contra a lei de Deus. E agora existe na terra um povo que exalta a lei de Deus. E ele tem raiva desse povo que exalta a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus é santa, justa e boa. E tem prazer na obediência aos mandamentos de Deus. Isso aí cala a boca de Satanás. Ele tem raiva deste povo. Queridos, foi essa visão profética que compeliu a missão mundial. Os adventistas do sétimo dia, hoje presentes em mais de 204 países do mundo, irmãos. Clyde Hewitt, membro dos cristãos do Advento. Lembram que um dos três grupos que surgiram em 1844, um dos grupos chamava cristãos do Advento. Agora vejo um líder dos cristãos do Advento. Veja o que ele falou. Hewitt, ele falou, explicando o sucesso da igreja adventista. Ele disse assim: os adventistas do sétimo dia têm a convicção de que receberam uma ordem divina de dar continuidade à obra profética iniciada por Guilherme Miller e são dedicados a essa tarefa. Um dos líderes dos cristãos do Advento que não prosperou, esse grupo não prosperou, está dizendo: os adventistas do sétimo dia prosperaram e cresceram, porque eles se sentem o quê? Aqueles que estão dando continuidade à missão profética iniciada por Guilherme Miller. Por isso dizem em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas não é só pregar profecia, irmãos, porque o final do verso diz assim: mas o que guarda a lei, esse é feliz. O capítulo 29 de Provérbios, verso 18, ele cola o pregar profecia com o guardar os mandamentos de... Não é essa a missão adventista, irmãos? Vou ler de novo esse verso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Todos leem somente esta parte do verso. Mas por que a profecia é importante? Porque ela produz o quê? A guarda dos mandamentos. O povo que guarda a lei de Deus é feliz. Na primeira visão que Ellen White recebeu, isso foi em 1844, irmãos, em dezembro de 1844, a primeira visão que ela recebeu é interessante, vou ler para vocês. Vi um caminho reto, estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do Advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros, mas logo alguns ficaram cansados. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Primeiros Escritos, página 14 e página 15. Queridos, em contraste com o movimento adventista, que se apegou à mensagem profética e cresceu, existem os outros que fracassaram. As 3 mensagens angélicas é a missão da igreja adventista. E o pastor George Knight, ele diz assim, na página 370
da página 370 da meditação matinal que ele escreveu, ele diz: a única coisa a temer, presta atenção, é uma autoridade da Andrews, um homem de Deus, ele, George Knight. A única coisa a temer, não são 2, 3 coisas. A única coisa a temer é o esquecimento de como Deus nos conduziu na história passada. Nós viemos da profecia, e nós somos da profecia. Não são os pastores que têm que pregar profecia, irmãos. Não são somente os anciãos. É um movimento profético adventista. É todo membro da igreja adventista tem que ser um profeta. Importa que profetizes outra vez. Quem? Você. Você. Você não é um membro fiel da igreja adventista? Deste movimento profético? Importa que profetizes outra vez. Quando você está pregando profecia, você está profetizando. Para a glória de Deus. Precisamos de pedras memoriais que nos lembrem da nossa identidade e da nossa história? Precisamos. Precisamos contar isso para os nossos filhos nos cultos da manhã, nos cultos da noite. Tome tempo para contar a história prodigiosa e miraculosa de como Deus fez nascer a igreja adventista. Queridos, temos que exaltar a nossa identidade. Pedras memoriais. Mostrar que Deus tem um novo céu e uma nova terra para nós. E nesse novo céu e a nova terra, que é o nosso destino, de uma lua nova até outra lua nova, de um sábado até outro sábado, virá toda a carne adorar a Deus, Criador dos céus e da terra, santificar e exaltar a Deus no memorial da criação, Santo Sábado. Amém. Isaías 66, versos 22 e 23 menciona que de sábado em sábado nós vamos adorar a Deus, na eternidade, irmãos. E agora Ellen White fala no Vida e Ensinos, página 204, passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso até o estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Jesus Cristo e de confiança nele como dirigente. Não temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Importa que profetizes outra vez. Quem? Você. Eu. Nós. Movimento profético do tempo do fim. Deus te chamou para isso, meu irmão. E eu quero fazer uma oração com aqueles que estão querendo sacudir o pó da mornidão laodiciana. Sacudir o pó da mornidão laodiciana e ousar pregar a profecia, preparando um povo para a volta de Jesus. Importa que profetizes outra vez. Você está disposto a aceitar esse chamado, esta missão de Deus? Quero ver a sua mão. Quero ver a sua mão. Louvado seja Deus. Fique com a mão levantada, meu irmão. Eu quero orar por você. Pai Santo, aqui estamos nós, fracos e imperfeitos como somos. Mas o Senhor nos escolheu, nos chamou, e dizendo, importa que profetizes outra vez. Pai querido, dá-nos o poder do Espírito Santo, para falarmos por palavras e por exemplos, por ações e por atos, falarmos aos que vivem ao nosso redor e trabalham juntamente conosco, ou estudam na nossa escola, ou que moram nossos vizinhos, Pai, que nós possamos estar falando que existe sim um movimento profético, existe uma profecia da breve volta de Jesus, a profecia de um novo céu e de uma nova terra, e que Jesus Cristo voltará. Existe um povo preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. São João Batistas modernos, Pai, que exaltam a reforma da saúde e que são fiéis à direção do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Prepara-nos para a volta de Jesus. Salva as nossas famílias, nossos filhos. Em nome de Jesus, clamamos por Tua misericórdia e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, amanhã